Cabeças pensantes, hoje a gente vai falar de gestão e de amor, porque música é amor. Mas antes, roda a vinheta. Hoje a entrevista vai ser em trio, isso mesmo. O doutor e a doutora vieram me ajudar a essa saga de conhecer essa mulher alto astral que nós somos fãs, canta muito. Rafa Laranja, se apresente pra gente. Quem é você, Rafa Oi, Laranja? gente, eu sou uma apaixonada pela vida, pela música, sou uma mulher guerreira, como todas nós mulheres. Estou muito feliz de estar aqui ao lado de pessoas que eu super admiro e já tive o prazer de, né, já tocamos juntos em eventos, em festas e, pô, que honra, muito honrada, muito Você honrada. sabe o que é engraçado? Todo ano a gente faz a festa de final de ano e a gente tenta fazer uma coisa especial, né? E aí ela não sabia, nem ele, né? A gente faz da nossa cabeça mesmo, né? A gente deixa meio surpresa pra eles. E aí eu cheguei lá e falei assim, ela, mano, quem vai tocar? Então eu falei, doutor, é a Rafa Laranja. Ela falou, não acredito, a Rafa Laranja. A gente é fã, onde ela vai tocar, a gente vai atrás e tal. Eu quero ir lá falar com ela. E aí, assim, foi muito engraçado, porque assim, eu não pergunto, a gente não pergunta, né? Eles fazem questão de fazer o gosto do povo, de quem trabalha Sim, da lá e galera. tal, Sim, da foi galera. eleita, né? Foi eleita. Foi eleita, Rafa. Que Não, e a gente É. ficou super feliz, porque a gente adorou, Casou, né? A né, gente já... gente? Nossa, e foi um Casou. festão, gente. Olha, pra mim, de todas as festas que eu fiz no final do ano, vocês arrebentaram. Energia boa, público legal, todo mundo dançando do começo ao fim. Foi bem legal. Parabéns, vocês arrasaram. É um reconhecimento pra equipe, né? Pra A eles gente é bem muito feliz, importante. né? A gente é muito feliz. Eu acho que essa energia vem deles, mas a gente trabalhar feliz, eu acho que numa empresa dá para as pessoas saberem, né? Nossa, com certeza. Deu pra sentir, né? A gente sente. Mas o papo, vamos lá, dona Rafa, advogada? É, né? Pois é, as pessoas não acreditam muito, né? É. Mas é aquela questão que a doutora comentou, né? Poxa vida, né? Trabalhar com arte, a gente sabe de toda a dificuldade que envolve esse mercado, ou muitas vezes o trabalho do dia a dia ali do barzinho, né? Daquela luta da noite, porque não é fácil. Sim. Então lá em casa a gente meus pais acreditavam que assim o cantar, a arte, a música, ela seria um paralelo, um plus, né? Podia fazer um bico e acrescentar aí na renda, mas não a profissão mesmo, né? E aí, bom, me formei, falei, bom, tem que fazer uma faculdade. Já fui estudar já fui trabalhar num escritório de advocacia como secretária inicialmente. E a minha família vem do direito, né? O meu avô era tabelião de cartório, meu pai trabalhou muitos anos em cartório, então né, fizeram faculdade de direito, tinha isso lá, falei, acho que eu vou tentar aí, né, o direito. Na verdade, a faculdade de direito é uma faculdade apaixonante, é muito legal, é muito gostoso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que pra mim se tornou um pouco sério demais, assim. No sentido de ficar atrás de um computador, peticionando, enfim. E eu sempre, paralelo a isso, levei a música comigo, porque sempre foi minha grande paixão. Eu cheguei a tentar concurso público, bati na trave em algumas, eu falei, caramba, aí tava assim, aquele patrocínio, né? A gente jovem, não tinha dinheiro nem para tomar cervejinha sexta-feira na faculdade. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Tô numa dureza só. Meu pai falou, ó, você só tem um ano de cursinho para tentar um concurso público. E o ano foi, eu não entrei nem no concurso. Aí eu falei, bom, A cerveja de já sexta. era, né? Aí a gente já sai, a galera mais normal, tem aqueles que passam logo, né? Mas a galera mais normal ficam mais alguns anos estudando, né? Já quer saber? Tô num perrengão. E eu fiz estágio no Tribunal de Justiça. Então, quando acabou o meu estágio, eu não tinha um escritório, não tinha nada. Então, Zerada total. gente, você não tem uma... Duranga. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu sei fazer mesmo, que eu mais gosto de fazer, e me joguei na noite. Me joguei grandão, assim, tipo, chega, não vou fazer mais nada direito. Na época, a gente demora um pouco a compreender algumas coisas. Eu acho que a gente Você é muito conhecia novo. pessoas que poderiam Eu te indicar? sempre frequentei rodas de samba. Eu sempre Você frequentei tinha à um noite. network, ó. Você vê que é importante, né?
Então, tinha, porque eu já conhecia esses lugares. Aí tinha uma casa em Santos, eu não sei se vocês conheceram o Corisco. Era a casa da Sandrinha. Sandrinha era uma moça apaixonada por música que abriu o quintal da casa dela, tinha um palquinho no quintal da casa dela, Nossa. gente. E ela levava os talentos Não lá. existe mais. Era incrível. Aí ela fazia, ó, trabalha uma porta aí e tal, eu vendo a minha cervejinha aqui e tal. Lá. Fazia no quintal da casa dela. Gente, era uma delícia. E aí eu cheguei um dia, ela frequentava já o quintal, eu falei, pô, Pediu Sandrinha, pra cantar. me dá uma data aí que eu vou fazer, vou começar a fazer. Quando eu resolvi mesmo assumir isso, não, vou me atirar, foi o primeiro lugar aqui em Santos que eu já tinha feito outros trabalhos, Canta Brasil, lá no centro. Seus que era pais no centro souberam? do Rio. Não, meus pais, eles me assistem desde sempre. Se não sou eu e Na outros, primeira eles estão vez lá. eles já estavam É, porque assim, participando. quando a gente começa a cantar na noite, a gente toca pros amigos, né, pros parentes, é assim. Nossa, Rafa, legal. Você acabou fazendo um MVP, né? Que é o mínimo produto viável aí, de uma maneira barata, né? Teste. Você não montou um show, não você fez nada, você começou Não, de barzinho, pequenininho lá ali. no fundo de quintal. Eu queria fazer samba, que sempre foi a minha paixão. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer samba no mínimo possível? Sem gasto. Sem... Foi quando eu aprendi a tocar pandeiro. Eu falei, meu, preciso aprender a tocar um pandeiro, que é um músico a menos, pra gente dividir a miserinha lá, né, gente? Porque senão eram cachês bem pequenos no começo e tal, eram coisas mais para incentivar a gente criando um público, apresentando o trabalho para as pessoas e desenvolvendo também, né? Porque eu vejo uma galera que tá começando agora, às vezes se cobrando demais, ou as próprias pessoas, mas não canta nada, né? Eu falei, gente, mas a gente não nasce assim. A gente desenvolve, a gente estuda, a gente amadurece, evolui, a gente começa a ter uma compreensão melhor do corpo, da voz, onde vai colocar, como colocar. Eu cantava com a cerveja do lado, né? Fumando cigarro, era uma coisa enlouquecedora. Hoje eu não bebo, eu não fumo, entendeu? Mas É isso que eu ia te perguntar. Como foi essa questão de estudar? Porque assim, o começo você foi fazendo por dom, talvez, mas teve a questão de se estruturar. Como que foi isso? Eu já, na adolescência, eu já fui, bom, criança, vamos lá, cronologicamente, criança, assim, 7 anos eu fiz piano. Não cheguei a me formar, mas foi uma base que eu trago pra minha vida. Depois, com 14, adolescente, eu fiz curso de canto popular e lírico. E aí também foi mais uma bagagem que eu adquiri. E aí a maior escola, que é a noite, né? Aí... Não, mas é legal você falar isso, porque as pessoas acham assim, ela achava que tinha um dom e foi. Olha aí, olha como ela já tinha alguma bagagem e já estudava o seu dom, né? E eu quase fiz faculdade de música. Não fiz porque eu achava que não ia, né, não. São as crenças, né? A as gente crenças. tem uma crença e é difícil de uma família, vinda de uma família de advogados, você mudar, né, essa cultura que você tem de família. Apesar que eles são tudo boêmio, viu? É. Poxa. Rafa, a pergunta que não quer calar. Rafa Laranja. Não foi, nem sempre foi Rafa Laranja, né? O meu nome de batismo é Rafaela dos Reis Laranja. A família Laranja, em Santos, sempre foi uma família conhecida por conta do cartório, essa coisa toda, né, e tal. Então, desde nova, escola, faculdade, a laranja, eu e os meus irmãos, né, porque aí todo mundo já... Sim. E o laranja, ele é muito forte, né, as pessoas esquecem o seu nome, mas não esquecem de ser laranja, né. Sim. Aí você vai, às vezes, sei lá, numa balada... Cola, né? Qual que é o Cola. nome? Rafaela Laranja. Laranja mesmo? Laranja. As pessoas até pensam, ficam na dúvida, né? Se é laranja. E aí eu sempre usei o Rafaela Laranja. E depois da pandemia que eu fiz um estudo, né? De nome direitinho e tal. Aí ficou Rafaela Laranja. Então a gente tirou o ela. E aí a maioria das pessoas já me chamavam de Rafa mesmo. Fica mais muito próximo, intuitivo, né? mais, né? Dá essa proximidade também. E aí ficou Rafa Laranja e tranquilíssimo. Pensamos até em tirar o laranja, mas não teve como. É muito fácil, cola, né? Fácil, é forte. E aí a gente usa agora toda a identidade visual com a cor. Sim. Ô, Rafa, queria te perguntar uma coisa. Em algum momento da carreira, precisou de investimento mesmo, assim, dinheiro? Ai, precisa, inclusive. Não, mas... Até hoje precisa. Não, eu imagino, mas assim, quando que isso começou?
Então, eu fiquei durante muito tempo cantando em barzinho, acho que uns 10 anos, pelo menos, acreditando que um dia alguém pudesse me ver e me levar para um mercado, né? Porque a gente quer crescer, a gente quer Sim. sair. E enquanto eu tinha essa crença, eu ia me dedicando mais à parte mesmo de execução, adquirindo repertório, pegar o feeling do público, dessa conexão, entender qual repertório funciona, para qual idade, porque tem tudo isso, né? Sim. Só que aí eu fiquei lá 10 anos e nunca ninguém apareceu e falou assim: nossa, menina, você é boa, né? Vamos lá. Não, isso não aconteceu. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, a gente fez uma. Aí eu já tava com uma estrutura um pouquinho maior, fazendo uns shows um pouquinho maior. Começou com o Edgar Pereira. Não sei se vocês conhecem. O Edgar, ele tem uma roda de samba também, Sim, faz sim. umas sambas. A gente fez. Antes da pandemia, nós fizemos vários shows juntos, Edgar e Rafa, fizemos nos ingleses. Sim, Fizemos sim. um baile de máscara com mais 600 pessoas no carnaval. Foi bem legal. E aí eu já fazia com banda. Porque o formato barzinho, ele era mais intimista mesmo, trio. E aí com o Edgar, eu já passei a fazer um formato maior com banda, e aí eu já não tocava também. Aí eu já ia pro palco, a parte mais de interpretação. E, e aí veio a pandemia. Vamos fazer live? Live, beleza, fizemos 12 lives. E aí veio aquele lance de tipo, caramba, tem gente do mundo inteiro assistindo a gente, né? Sim. A gente tem um alcance muito grande. Coisa que no barzinho você toca para aquele número de pessoas ali na tua região. Acabou. Acabou. Cara, a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, A internet, né? aí foi onde começaram os estudos mesmo, tentando entender o mercado da música e como chegar. E a primeira lição foi: ninguém vem atrás de ninguém. Você tem que se mostrar. Você precisa Vendas, não né, se doutor? mostrar, não. Você precisa chegar pronto. E aí você falou do investimento. Foi aí que entrou o Porque é aí investimento. que não tem jeito. Como é que você chega pronto para os caras que estão já no mercado, Um cardápio os ali, caras né? grandes? Você precisa estar pronto. E para você estar pronto, você precisa de investimento. Em tudo, né? Em tudo. Porque aí você pega. Que eu brinquei, né? Eu queria só cantar. Eu queria só cantar, mas não é assim que a roda gira, não é assim que funciona. Então você precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Porque não é só a internet, a rede social, você tem rádio, você tem televisão, aí você precisa de assessoria de imprensa, porque a assessoria de imprensa é que vai jogar você nos meios de comunicação e vai te dar alguém que vai lá no Google procurar o teu nome, vai te dar aquela Investimento de ads para saber seu nome no Google. Tem todo um. Nossa, gente, mas é tanta coisa É um que eu olho e mundo. falo assim, Jesus. Gestão. Mas aí É uma empresa, né? Uma pessoa da sua equipe Então, a gente tem uma se equipe. hipertrofiou nisso. A gente tem uma equipe muito grande de 3 pessoas. Não, mas Oh, já, uau, mas se já for, são se 3 tiver os pessoas. skills Mas certos. alguém ela foca nisso. A gente tem a parte de produção, marketing e mil e uma utilidades. Flávia Laranja! Flávia Laranja. E eu tenho o André também, que faz toda a parte de direção, produção musical, técnica, porque tem que entender de som. Não adianta você chegar lá, porque o som compromete a entrega do trabalho. Pode ter o melhor artista no palco. Se o som tiver ruim, você vai falar, meu Deus, que horrível. E você já passou por isso, né? Eu já segui inúmeras você em alguns barzinhos que o som era péssimo, assim. Inúmeras vezes. É o que mais acontece, gente. A galera que tá ralando no barzinho sofre que vocês nem imaginam. Não, acho que O meu amigo tem um bar lá atrás do pronto-socorro e você tava tocando lá. E assim, lá não tinha estrutura nenhuma. Ai, deve ser o Casa Verde, não era? Agora eu não lembro o nome, mas foi Não, também na Senhor? pandemia. É um beco sem saída que você tá. Ah, na quebrada. É. Na quebrada. Eu não queria ser tão.
Nas Não, quebradas. mas já teve lugar pior. Mas, meu, lá tinha muito público, lotava por causa dela. Ali Ali foi tinha- uma virada de Eu chave tô pra falando mim assim, também. umas 200 pessoas. Eu tô Mais. falando. Mas já teve, É. 1.000 pessoas. já teve 1.000 pessoas na rua. Que engraçado, É. Papo, quer dizer que a pandemia foi o pontapé. Foi uma virada de chave nesse Que engraçado. sentido. A gente fica acostumado com a rotina, a gente não Exatamente. consegue enxergar nada. Chega uma pandemia, Para tudo. dá uma chacoalhão assim, você pensa, opa. Por isso que é importante a gente sempre É. ficar olhando, né? Rafa, música, Oportunidades. mulher. Foi algum empecilho? No samba? Não é um empecilho, mas com certeza é uma dificuldade, ainda é. Porque são poucas, né? A gente vê poucas, né? Exatamente. A gente vê poucas assim, e o acesso para as mulheres, ele é muito mais difícil, porque aí tem o lance do Caramba. investimento, a gente precisa investir muito. Só que quando chega num lugar maior, que aí só o investimento próprio já não resolve, e você precisa ter um investimento externo, eles não investem nas mulheres. Não tem pessoas investindo nas mulheres. Ainda não tem. Você acha Chega a ser que- bizarro. Você acha que hoje, com esse programa de reality show, com a Marvel que tá entrando, ajuda? Com certeza. Com certeza. A Marvel ela foi inteligentíssima em entrar nesse Big Brother. Eu já conheci a Marvel, eu tive com ela algumas vezes, ela vinha muito forte, ela tava já com um investimento. Não, porque eu vejo que ela terceiro. tá bombando essa questão dela, ser sambista, preta, e estar nesse reality show, né? Mas assim, vou falar pra vocês, de todas as pessoas do meio que a gente trombou, que a gente conheceu, de produtores, de pessoas, não só produtores de artísticos, mas produtores de eventos, nananana. Toda vez que a gente falava da Marvel, eles faziam assim, ó. Poxa vida. Não, e ela... Percebe? Existe uma dificuldade de aceitação das mulheres e é grande. E nesse meio tem mulheres contratando, produzindo, Tem, mas é sempre uma minoria. Não é a e maioria. com elas você sente que teria mais abertura ou é igual? Não, Cara, não sentiu Eu diferença. sinto uma empatia no sentido, ó, somos mulheres, trabalhamos no meio, a gente sabe como é que funciona e tal. Eu acho que tá melhor o lance também das mulheres apoiarem outras mulheres, né? Porque durante muito tempo a gente viveu numa sociedade onde que as mulheres competiam com outras mulheres, não dava pra trabalhar com outras mulheres, não vou ajudar ela, enfim. Acho que isso tá mudando bastante esse conceito, acho que as mulheres estão se abraçando mais. Mas assim, o lugar das mulheres dentro do mercado da música é infinitamente muito menor do que o dos caras. E assim, a gente tá falando do samba e do pagode. Ah, poxa vida, mas a Ludmilla veio, fez um trabalho de pagode incrível e ganhou prêmios. Só que assim, o que a gente precisa entender? Que a Ludmilla, ela é tão grande que ela é muito maior do que o nicho do pagode. Então, ela é maior do que Mas você acha que isso ajudou ou tirou lugares? ajuda. Não tira lugar, porque não tem esse lugar, percebe? E a Ludmilla já falou, não vou Nossa, ficar no eu tô pagode. bem surpresa. Ela abre com isso. caminhos, né? Ela abre caminhos, ela abre caminhos. Não tem esse Eu lugar. fui estudar um pouquinho, porque o movimento do samba, né, é uma coisa que me agrada e agrada eles também, a gente adora, mas a gente tá só aqui nos bastidores, né? Mas eu percebi que tem aí ainda uma grande estrada Com para as certeza. mulheres, As né? mulheres estão muito atrás. Aí você fala assim, poxa, Marvel, a Não, Marvel, e eu vi isso, eu achei legal, porque agora a gente tá vendo... com essa exposição que ela tá tendo, ela tá... Primeiro que ela tá... Apesar dela ser planta, né? O pessoal coloca ela como planta no programa. Eu não acompanhei, mas eu fui estudar para ver o que estava acontecendo no meio. Ela passou uma imagem positiva. Então, mesmo ela sendo a Mas eu planta, acho que não é estratégia mesmo de só sobreviver para continuar ali a marca, né? pode ser que Planta, seja. como isso planta, cara. Ela tá mais por dentro que Pode eu. ser que seja, né? Porque um Big Brother anterior tava a mulher da Ludmilla. E ela também foi super planta no programa. Talvez seja uma estratégia, ou é da personalidade mesmo, a pessoa. Porque você ficar tanto tempo, não dá pra você fazer um teatro. Mas, Rafa, todos os cantores investem nisso que você falou, nessa parte de marketing, de network, de treino, de estratégia. Para poder subir, crescer e atingir lugares consideráveis e que isso repercuta no... Não tem sorte, assim, fala, não, o cara teve sorte, Não, o não tem cara sorte. foi lá, Não tem olhou. sorte. É bem profissional, Não, tem né? sorte. E é muito profissional. caro o show business, É né? muito caro. É muito É caro. muito caro. Então esse investimento é alto. Muito alto.
É muito alto. É muito alto. Hoje, você. E quando você vai nos lugares, você acaba tendo que personalizar o seu show. Por exemplo, se é uma empresa de um tipo ou não. Não há essa personalização hoje. É um show que vem já pronto e você vai vendendo esse show. Eu não entendi esse personalizar. Por exemplo, se é um show para uma empresa, você personaliza da forma que a empresa está pedindo, tais músicas, o tipo de show, muda o show ou não? Ele muda dentro de um repertório. Por exemplo, eu não faço sempre exatamente o mesmo show para todos os eventos. Sim, Aí eu tenho possibilidades ali de repertório, onde, puxa, aqui é uma galera mais velha, então eu tenho que jogar um pouco mais de Então samba, você personaliza, menos né? pagode. Aqui é uma galera mais jovem, então eu tenho que jogar mais pagode e menos samba, entendeu? É mais ou menos nessa pegada. E como que é a questão das vendas, assim, de você? Como você se vende? Tem uma pessoa que faz Então, esse relacionamento? Quando a gente, pós-pandemia, quando a gente criou essa equipe tripla, antes, no começo, eu fazia tudo. Eu que vendia, eu que falava com o contratante, eu que passava os contratos, que pelo menos, né, gente, pelo menos um contrato eu sei fazer, né? Vamos combinar. Advogada. Acho que sei, né? Acho que sei, porque já faz mais de 10 anos que eu me formei. Encarna Isso é bom, né? advogada. E eu sempre fiz as tratativas. Aí, depois da pandemia, quando a gente se organizou mesmo como uma equipe, né? Você como viu uma que empresa. ia rolar tal coisa se estruturou. Não, porque o que acontece? Eu tive que aprender a me posicionar dentro da profissão, né? Do que eu faço. O que é se posicionar? Valorização? Para valorizar o trabalho. Porque as pessoas me viam como a Rafa que tocava no boteco, no barzinho. E as pessoas sempre querem minimizar seu serviço, né? Sempre. É impressionante. E a gente precisou ouvir alguns nãos, posicionar. Sim. Não, mas Ela fala muito isso pra mim. o show da Rafa não é. A Rafa não é mais Sim. essa cantora do barzinho. Ela teve esse trabalho, teve essa história. Mas ela não faz. Não dá pra tirar uns músicos pra ficar mais barato? Não dá pra ela fazer voz e violão? Não, a Rafa não faz mais esse trabalho. Percebe? Não é porque eu não faço. Pô, se tiver um violão aqui, uma vez a gente faz. Mas porque se eu vender o voz e violão, eu não vou vender minha banda nunca mais na vida. Você É deixa verdade. de ser sustentável, né? Você não consegue sustentar. E o que É a eu equipe. quero como artista? Você quer fazer o melhor, né? É O isso. doutor Quero ficar sempre- no barzinho tocando voz mas o senhor fala isso sempre, né, doutor? Quando a gente baixa o preço pra aumentar, Não adianta. nunca mais, né? Nunca mais. Se você Nossa, abaixar o valor, gente. nunca mais. A gente sofre isso na carne. E aí, A gente realmente não aceita qualquer negócio. A gente falou isso Porque hoje senão antes. você não consegue entregar qualidade, um trabalho Exatamente. sério, né? Você vê que tem muita É, coisa em comum, né? Não, mas é isso que eu queria trazer. Isso é Eu legal. quero trazer Rafa. que em todo, gente, aprendam isso. Toda profissão tem gestão. Não dá pra trabalhar sem gestão. Gerir de alguma forma, né, Rafa? todas as profissões têm gestão e todas as profissões têm pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas. Com certeza. Todas. E às vezes é uma questão de técnica, né? Às vezes a pessoa é De boa, estratégia, mas como ela tem uma enxergar o estratégia que. negócio. Ou Você não vê. tem estratégia, né? Talvez não tenha isso foi- Eu estratégia. tive que aprender assim. Não, se reinventar. Se reinventar. Tirar a Rafa Barzinho pra Rafa. E foram show. várias mudanças, né? O lance do branding, do estilo. Gente, esse meu óculos lindo dela, qual que é a câmera? É essa aqui, gente. Esse aqui, óculos aqui, eu te contar pra vocês. Esse foi um presente de uma ótica maravilhosa pra eu merchan. fazer um estilo. Não tem grau, não tem nada. Não, mas é. Gostaram? O Muito. meu não, gente. Eu paguei mesmo. Ó, se eu chamasse Mas se Luiz quiserem- Laranja, eu usaria, com Mas se certeza. quiserem me patrocinar nos óculos, eu tô dentro. Mas você chama Luana Laranja? Não. Então. Nem Luana branca, talvez. Não. Luana Branca. Mas é bonito. então. Mas eu achei muito legal isso. Quer dizer Ah. que você teve uma estratégia, você se posiciona, você se mantém firme. E a gente briga bastante, porque a gente bate de frente com os caras. E muitas vezes E eu pode coloco vir um o meu outro- preço um pouco acima dos caras. Não é questão de... Gente, deixa eu te falar, não é... O que eu quero que vocês entendam? O preço é sobre a entrega, o momento que você tá. Por isso que eu falo de posicionamento. Às vezes você vê uma pessoa extremamente talentosa, muito boa, mas o posicionamento dela tá aqui. E às vezes você vê uma pessoa que nem não, nem tem aquele vozeirão, nem é nada disso, mas tá aqui, ó. Acabou. E tá ganhando mais do que essa aqui.
que, olhando no recorte, porque assim, o que essa daqui fez a mais pra estar aqui do que essa daqui? Aquela pílula especial que bombou, minha filha. E aí vem aquele choque pra mim, por exemplo, que fiquei durante um tempo da minha vida me dedicando à parte técnica, à parte do canto, à parte da afinação, do não sei o que, nananã. E isso é que nem emagrecer, sabe? 30% é academia e 70% é fechar a boca. Na música é mais ou menos assim. 30% é a parte da técnica, do talento, 70% é gestão. Mas a gente gosta de... Por isso que a gente fica nesse conflito. Caramba, tem tanta gente que é tão boa e não consegue um lugar. Mas qual é a gestão que a pessoa tá fazendo? Mas, Rafa, eu discordo. Eu acho que essa parte sua técnica vai ser uma coisa que vai perdurar por muito tempo. Porque gestão, bem ou mal, as pessoas que investem em gestão vão conseguir. Mas a parte técnica, se a pessoa não investir como você fez uma faculdade aí de 10 anos, né? Olha. 10 anos de faculdade. Isso, na minha opinião, com gestão, Não, com faz certeza. diferença. Vai fazer a diferença. Muita Você consegue agregar os dois aí, Exatamente. maravilhoso, né? Mas entende que a Rafa tá falando assim, duas Sim, pessoas sim, com uma sim. boa voz, né? Uma com gestão, outra sem gestão. Da diferença é grande, Dá né? Ah, com diferença. certeza. É isso. Aí a gente começa a brigar com os caras. Meu, eles ficam enlouquecidos com a gente. Imagina. A Flávia, coitada, já foi xingada de tudo quanto é nome. É, Eles Flavinha. ficam Mas, enlouquecidos. Rafa, olha que legal. A gente tem alguns conhecidos que gostam muito de música. E eles, quando viam seu trabalho, eles sempre comentavam: caramba, a Rafa Laranja, ela tem um nível muito bom. Ela Pra deve... votar, né? É. Nos grupos de WhatsApp, vota na Rafa, vota Não, na então, mas Rafa. eles falavam, Rafa, dessa sua parte, assim, profissional, que era muito boa. E eles não entendiam por que que não decolava, né? Porque, pô, por que que a Rafa não estoura nas paradas, né? É essa parte da gestão. É a parte da gestão que Da faz a gestão. diferença. Isso é Então, importante. E de investimento, né, Não, Rafa? então, só que o que acontece, que a gente também aprendeu na marra. Se você tem um investimento aleatório, Não vira, né? não adianta você ter só a parte do investimento. Precisa ter um know-how. Precisa saber onde colocar, né? Em qual momento. Ah, a De gente já que errou um monte maneira? também aqui. Agora falando de saúde, Um monte, Rafa. né? Já erramos um monte. Monte. Ah, só tem história pra contar quem errou. Peraí, deixa eu colocar o meu. Isso, por favor, Nossa, por favor, por favor. A gente gosta também de fofoca, vida pessoal. Me conta um pouquinho. Eu vi nas suas redes que você fez Mulher. um programa de emagrecimento. Você falou agora que parou de fumar, parou de beber. E aí, como que foi isso? Saudável, fit? Então, algumas coisas foi meio que na marra, né? O parar de fumar, eu parei quando veio aquela lei. Acho que foi o Serra que promulgou lá que não podia fumar nos estabelecimentos, né? Sim. Só em áreas abertas, externas e tal. E aí eu era daquelas que, eu não queria levantar a bunda pra fumar, né? Eu queria sentar, tomar minha cerveja e fumar e tal. Aquilo foi me irritando um pouco, sabe? Falei, quer saber? Não vou parar com esse negócio. O meu marido, ele nunca fumou, mas de vez em quando entrava ali naquela onda e tal. E eu falei, não é legal, né? Vou parar. Parei. E por conta da voz também, né? Porque é um crime. Prejudicando. É um crime. Aí parei. Mas isso eu tinha... Isso foi o quê? Uns 12 anos atrás. Acho que eu tinha uns 25 anos quando eu parei de fumar. Mas eu fumava desde os 15 anos. Olha só que precoce. Cadê a mãe da Rafa? A mãe da Rafa fumava junto. Ai, meu Deus! Fuma até hoje. A mãe, pai, beleza. Mas tudo bem. Mas antigamente, vamos É. defender, antigamente tinha outra cultura, né? Tinha um incentivo pra galera. Incentivo é a palavra. Aí, isso a parte do cigarro. A parte da bebida, foram vários fatores. Primeiro, porque a gente é uma coisa que eu falo muito com a galera da banda, né? Porque a minha banda, a gente não é que a gente proíbe de beber, não é isso. Mas eles podem tomar uma cervejinha quando o contratante permite, Sim. após o show somente. Antes de tocar, durante o trabalho, jamais. Por conta de postura. Exatamente. É profissional. Profissional, né? E a imagem que tá ali, ele vai estar bebendo, mas não é ele. Quem é ele? É a Rafaela que tá lá, é a Rafa. Nossa, aquela banda da Rafa, olha, tu viu o músico dela lá caindo? Então, assim, a gente tem que se É preocupar uma com marca. isso. A Rafa é uma marca. Exatamente. Eu sou o produto. E Isso. aí a gente se preocupa bastante com isso. Então, a bebida, ela entrou um pouco nisso também, sabe? Porque eu bebia trabalhando e tal. Eu falei, não,
Teve uma época Exemplo, também né? que era legal, que era com o Zeca Pagodinho, que bebe, que não sei. Samba, né? Então, mas isso aí já Vai foi uma mudar. época em que isso era legal. Hoje não é tão legal, não. Eu não acho que é legal. Ainda num barzinho, pode passar mais batido, porque as pessoas também estão bebendo, mas assim, em eventos maiores, eu acho que não dá. Num palco, num show, eu acho que não dá mais. A gente não. Tem que ser profissional, Tem né? que ser profissional. Bom, depende, né? Hoje em dia tem os caras aí que fumam até com maconha em cima do palco, né? Tudo bem que nós tivemos a época do rock, né? Sexo, drogas e rock and roll, que a galera também fazia umas doideiras no palco, né? Engraçado como a música tem isso, né? Muito atrelado. Mas eu acho legal, por exemplo, o Thiaguinho. O Thiaguinho é um cara que veste essa bandeira que, meu, eu não preciso beber, eu não preciso Isso. fumar, eu não Ele preciso... levanta a bandeira fit, né, cara? Pra ter um bom resultado, pra ser um bom profissional, porque antes era meio que atrelado, né? O cara tinha que ser meio maluquinho, tinha que usar uma droguinha. É tudo cool. Ah, que legal. Mas isso já já tá caindo. E eu Até o Péricles veio levantando a bandeira, que ele tá fazendo exercício. Eu acho o Péricles aqui, Péricles te amo. Vai que ele assista. Ele, pra mim, é a melhor voz do Brasil hoje. incrível, É né? minha opinião particular. E ele vem levantando a bandeira de não obesidade. Ele tá fazendo exercício. Sim, então, e assim, eu entendo a dificuldade dele, porque é difícil. e eles são pessoas que influenciam. Sim. Sem dúvida. Pro bem ou pro Isso mal, que eu né? ia falar, Isso é um Rafa, eu acho problema. que isso é um exemplo que você está fazendo, Sim. porque muita gente te segue. Não, eu Então acho também, acho bacana. você acaba influenciando toda uma geração, né? Não é só Um cantor de rock, Não é né? só você, Dependendo né, e do a que ele sua faz, ele família. influencia muitos adolescentes, Sim. né? Com certeza. Com certeza. E assim, dentro dos nossos estudos, tudo que a gente tem visto, você pode ter o melhor artista, mas as oportunidades, as coisas, elas acabam. Você pode se perder ou não conquistar algumas coisas por conta do comportamental. A gente vê isso, né? Muita gente se perdeu e perdeu oportunidades, poderia estar bem por conta do comportamental. E você vê, né? Na área administrativa também é assim. Hoje você contrata por técnica e você demite por comportamento. Então é a mesma coisa. Você demite por comportamento. As pessoas hoje, se não seguem um comportamento que é aprovado pela galera. E bem ou mal, quem está contratando é um empreendedor, geralmente, né? Tem muito E de é a empreendedor. cultura da empresa, porque você é uma empresa, Sim. né? Então é uma cultura que você está desenvolvendo ali e quem entra, ela já tem que entrar com essa cabeça que você Quer dizer, se entrar alguém, muito- não vai ser Não, um e a gente já teve maluquinho. muitos exemplos e causos que, se não tivessem bebida, talvez não tivessem acontecido as coisas, entendeu? Então, assim, não. No trabalho, não. Que legal. Né? E assim, fizemos um show, acabou o show, olha, o pessoal da festa ou do Tá evento, convidando. vamos tomar uma cervejinha? Um baldezinho, somos em 10 músicos, tem uns que não bebem, mas quem bebe toma uma cervejinha, beleza? Partiu, cada um para sua casa, se quiser encher a cara, vai pro boteco da esquina e seja feliz. Mas dentro do ambiente de trabalho, não. É uma responsabilidade, né, gente? Acontece alguma coisa, né? Enfim. E o lance da dieta, né, do programa de emagrecimento, na verdade, eu sempre sofri com isso a vida inteira, gente. Fui uma criança, minha mãe disse que eu só amamentando no peito, só minha... Eita, Brasil! Só foi amamentada nos seios. Durante aquele período de 6 meses, eu já era bem acima do peso. Então, eu tenho uma dificuldade da vida de perder. Por isso que eu entendo Péricles. Péricles, eu te entendo. E aí, e aí é o que a gente tá falando da imagem, de tudo mais, de uma questão de saúde, mas mais do que isso também, né? Eu sei, me dói um pouco, porque eu acho que a sociedade nunca se preparou ou consegue aceitar o excesso de peso com naturalidade. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não é gordo porque a gente escolheu ser gordo. A gente é gordo por inúmeros motivos. Às vezes por uma questão mesmo de, eu tenho crises de ansiedade e eu desconto tudo na comida. Ou eu faço um monte de atividade física, eu procuro me controlar e não consigo. E é real. Eu tenho dificuldade. Real. Vivi a vida inteira. Guarda, emagrece, agora, né? O efeito sanfona que todo mundo fala. E aí eu falei, bom, vamos entregar pro povo que o povo quer.
Porque eu tô chegando nos 40 anos. Inclusive, gente, é um debate incrível, né? Vocês viram as meninas da faculdade? Ai, Tá nem bombando fala, esse nem assunto, fala, nem fala. que é bizarro, mas é real. E É ele real. acontece todos os dias, em todos os momentos. E o mercado da música, ele acontece. Só deixa eu contar demais. pro pessoal. 3 meninas, né, de 19 anos que acabaram de entrar na biomedicina, chacotaram, né, não é Uma senhora, colega de porque ela classe, sabe, 45 anos, né, e dizendo que ela devia estar já... que ela não tá deveria estar fazendo faculdade. estudando, ela não deveria estar ali. Ela é um exemplo, né, Ela gente? falou que E aí elas foram aposentada vítimas. já. Não, é um Mas assim, exemplo. humilhando. Mas você vê que a Debocharam, classe né? inteira depois entregou flores para Sim. ela. Quer dizer, não é uma opinião, não é um consenso. Mas existe, e existe Existe, bastante. infelizmente existe. Existe bastante. Mas graças a Deus também Mas olha que existem legal, né? pessoas Ah, que sim, com são certeza. Porque, maravilhosas. doutora, dá pra parar de estudar? Não, jeito de nenhum. jeito nenhum. Nem elas que têm 19 anos, elas vão estar, aos 40 vão estar estudando. Então tá, E também. bobear fazendo uma outra faculdade. Se elas Sim. forem inteligentes, elas não vão parar nunca, porque não dá, gente. Exatamente. Não dá. Mas eu acho, é verdade, tem muito Mas preconceito. tem ainda com idade, com a mulher, principalmente com a mulher aí agora mais velha, né? Porque você vê 40, eu acho super jovem, gente. Olha eu aqui com 37. E é Mas mesmo. é mesmo. Não, Vai é chegando nos mesmo. 40. Você tem uma vibração, uma energia, né? E eu procuro usar isso a favor, porque uma mulher de 40 anos, ela é uma mulher que já tem uma vivência. E né, eu fico pensando, eu quando tava com 19 anos lá na faculdade, imagina, não sabia Para de você nada. sofrer. Não, é para você considerar aquilo um problema. Hoje eu tenho 55. Eu preciso ser um problemaço. Porque senão eu vou pensar, puxa, eu já passei por tantas Filtra coisas que tanta- isso aí vai É. de letra. Então a gente não sofre por uma coisa que a gente consegue equilibrar a intensidade do sofrimento pro que acontece, né? Mas isso é uma verdade. Mas tem, e com o corpo gordo é a mesma coisa, gente. Os gordinhos sofrem, eu entendo. Não passo na roleta do ônibus, nunca vão passar. É impressionante. Não cabem no assento do avião, não cabem. Teve um caso recente de uma menina que foi proibida de entrar no ônibus porque ela precisava de 2 cadeiras. E assim, eles queriam cobrar dela, enfim, ela passou por uma situação horrível. Então tem essas coisas assim que são difíceis. E aí, mas enfim, eu resolvi emagrecer por conta da imagem mesmo, né? Porque as pessoas compram mais o corpo magro, compram mais a imagem magra. E, enfim, eu falei, vamos lá, vou emagrecer. Mas Já sabe que elas vão comprar? A gente já te admira, mas vão admirar essa Força luta, sabe? Essa dificuldade que você tem, que a gente sabe que a gente tem estímulos para comer. Coisa calórica vem de tudo quanto é lugar. E quando você vê uma pessoa lutando, falando, olha, gente, é difícil. Ninguém vai falar assim, olha, é facinho. Né? Se você tá falando assim, ó, é difícil, mas vocês conseguem. Olha que mensagem É um exemplo, legal né, que você tá Rafa? passando. Você vai estar impactando Tá tendo uma muitas resposta, pessoas, né? né? Tá tendo uma resposta, é uma dieta que eu fiz antes de engravidar da minha filha, porque todos os médicos, Rafa, você precisa, o excesso de peso dificulta, eu já tinha dificuldade para engravidar, fiz uma retirada de trompa, aquela coisa toda, tratamento, não sei o quê, e o excesso de peso te dificulta, você precisa, aí emagreci. Aí engravidei da minha filha, saí da dieta. Mas, gente, é muito triste essa hora. Mas a gente tem que encerrar. Sério? Que energia! Não, eu quero mais. Que energia! Que Vamos lá, energia! Lugarzinho, tô brincando. Gente, Não quero ir embora. fala aí, deixa aí. É muita energia, é muita coisa boa. Deixa uma frase aí. Eu queria mesmo passar essa mensagem. A gente conversou muito que a gente queria passar essa mensagem. Independente, tem que estudar, tem que gerir. Nada acontece. A gente gostaria muito que fosse muito Eu fácil. queria tanto que alguém me visse no barzinho e falasse, nossa, ela tem talento. Vou dar- Vamos lá, Vou tem dar uma que grana pra investir nela. senhora. Vamos dar, vamos
não existe. Não existe. Olha, Essa pessoa Rafa, não existe. muita gente viu você no barzinho, falou que você tinha talento, mas acho que não tinha dinheiro para investir. Acho que era isso. Mas, Rafa, deixa um recado aí. O que você diria pra gente hoje em relação à gestão, a estudo, a mensagem mesmo? Eu acho que é aquilo que a gente já considerou aqui, estudar para sempre, né? Não dá para parar, tentar acompanhar, tá tudo muito rápido. Muito rápido. E a gente precisa acompanhar para não ficar para trás. A gente já é de uma geração que não é tão rápida, eles são muito rápidos, né? A galera mais jovem é tudo mas assim, se esforçar para continuar, para estar aí, né, agregar, somar junto com essa galera, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Essa junção dessa galera que é rápida com a experiência que a gente tem, também dar um pouquinho de chão para eles, que eu acho que é bem, bem legal. E convidar a galera para curtir o trabalho, gente. Vem curtir Rafa Laranja, segue nas redes sociais, pode dar dica, pode falar, Rafa, olha, esse óculos aí não tá legal. Não, tá legal. Tá legal, tá legal. Né? Porque a gente faz todo esse movimento bacana, a gente vai gravar, vai ter trabalho novo. Estamos aí na luta, no amor, porque tem que ter muito amor, viu, gente? Sem amor, bom, vocês sabem, né? Vocês amam o que vocês fazem. Com Propósito, certeza. Sem né? dúvida. Senão a gente não estaria fazendo outra E a coisa, gente né? quer que todo mundo sinta o que a gente sente, não é? A gente quer espalhar isso pro mundo inteiro. É uma coisa muito legal. Gente, termino aqui dizendo que resiliência, eu acho que é o nome dela. Tenho tatuado aqui, ó. Jura? Olha, tá vendo? Eu tenho feeling. Mas é isso, a gente não Na pode pandemia. desistir. A gente Na não pandemia. pode Eu acho que resiliência é o nome dessa mesa, gente. Então, um grande abraço. Foi um prazer enorme te receber Amei, aqui. gente, pessoas E obrigada. Quer falar alguma coisa, doutora? Eu queria agradecer a Rafa, porque ela deu uma palhinha aqui pra gente. Hoje é Vocês não aniversário. viram? Fala. Não viram. Hoje é aniversário de namoro. São 33 anos. Tá muito exibida. Ela ganhou flores e a Rafa fez uma palhinha, ela cantou um pouquinho Ao aqui vivo, pra gente hein? ao Ao vivo. vivo. Foi muito bom. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada. Ai, que linda! Gente, até a próxima. Um abraço.